médicos chamaram minha esposa e disseram que eu estava desenganada. Inclusive, teve uma época que ele machucou uma das mãos, né? E isso causou, assim, muito sofrimento para ele. Então, quando comprou o terreno e que ele falou para nós, vamos construir o terreno. Eram cultos assim, onde reunia multidões. Reunia multidões, abaixo de chuva. Hoje em Santa Catarina nós temos mais de 700 igrejas. É uma igreja... Seus colegas e pela população de Santa Catarina. É um grande parlamentar e um grande cidadão catarinense. Nós estamos aqui no portal de entrada no município da cidade de Concórdia, a minha terra natal, onde Deus me pôs no mundo e onde Deus me chamou para o mundo dele. Nesta rua aqui, que vem saindo aquele carro lá embaixo, eu nasci aqui a uns 2 quilômetros e logo viemos morar aqui. Aqui tinha aquelas casas antigas de madeira, e aqui era onde o meu pai criava, plantava, toda essa, onde você vê cidade agora aqui, eram terras onde meu pai morava, que naquela época eram terras em grandes tamanhos, invernadas, mini fazendas. Alô, Ratchó! Como é que tá, Armindo? Meu Deus do céu. Que maravilha, cara. Mas que beleza. Que bom te ver, rapaz. Pena ter tirado do trabalho aí. Não, mas você já olha, tá olha. Meu Deus. Que lembranças, hein, Armindo? Meu Deus, tu já pensou? Passou os anos, né? Passou os anos e estamos aqui. Estamos aqui. Você estudou comigo ali na Santa Terezinha, Santa né? Terezinha. E lembra a nossa professora? É a esposa do Santo Pastor. É, a Nelly. A Nelly. Será que vive ainda ou não? Sim, tá. Eles moram lá embaixo no bairro Nazaré. Sabe, tem um cemitério? Sim. Tu passa a entrada do cemitério, a primeira rua que dobra assim, uma casa à esquerda. Assim, é? Eu fui professora de vários alunos, bons alunos, de famílias excelentes, famílias maravilhosas, alunos exemplares. E entre eles, com certeza, estava o seu Parisotto. Ele foi um ótimo aluno e eu tive a honra de ser a primeira professora desse menino tão brilhante, que hoje eu sei que ele é um dos grandes diretores da escola, da Igreja Quadrangular. Eu sei também que ele é um deputado muito assíduo. É que naquela época, estava me lembrando do Moresco aqui, naquela época tinha a família Parisotto, a Menegatti, são vocês, e a família Piação lá em cima, né? Basejo, quem mais lá? Os Munareto. Os Munareto, Tondello, Piola ali embaixo. Piola atrás do muro ali. Ele está no posto ainda aqui? Está no posto. É o Vivaldino, né? É o Vivaldino. Vivaldino. A nossa infância? Como é que era? Era o cidadão que tinha uma bicicleta era o campeão da região. Aquele campeão de futebol que nós tínhamos aqui. Ah, sim. Era festa e era brincadeira. Brincar de carinho, caçar, de bodoque. Jogar bola. Bodoque é estilingue, né, para quem não conhece. Depois daquela vez que você foi lá embaixo morar ali no parque. Ah, sim. Que tinha aquele campinho de bola, sempre no domingo nós descia lá, jogar bola ali. Era a beira do Rio dos Queimados, só tinha um campinho. É o único que tinha? O único que tinha. Nós descia lá. Nós ia lá jogar bola, lá nos domingos de tarde. E o Ângelo, irmão do seu Narciso, eu nunca me esqueço que daí nós fomos de bicicleta um tempo, mas tinha quase a maioria de empurrar, porque atravessar o mato ali.
E aí ele dizia assim, mas vocês me ganharam a corrida, porque vocês têm a bicicleta de pneu balão e a minha bicicleta é pneu tripa. Que é pneuzinho fino, né? E vamos, piazada, ele dizia, vamos, piazada, que já estão salameando lá embaixo. Estavam driblando, né? Daí, e o salameando. E daí, para que fosse um pouco mais perto a distância entre a família do aluno e a escola, eles vinham atravessando as roças. Daí, quando nós chegávamos na escola, a primeira coisa a fazer era abrir as janelas, a porta e janelas, e ficar na porta esperando. Daí eu enxergava, lá de cima do morro, vinha descendo, um atrás do outro, todos numa algazarra, numa alegria, e vinham vindo para a escola. E ficava esperando até chegar o último aluno. Eu fui trabalhar em Concórdia daí, lá eu conheci ele tinha o trabalho dele no centro da cidade e eu passava na frente, sabe? E ele sempre me assobiava, fazia mas assim, né? Nos amamos, né? Conversamos muito, daí nós fomos embora para São Paulo. Lá nós começamos a nossa vida de casado lá em São Paulo. E de repente eu fiquei doente. Os médicos chamaram meu esposo e disseram que eu estava desenganada. Eu saí o dia de Natal do Hospital das Clínicas, né? Dia de Natal eu saí do Hospital das Clínicas. Os médicos disseram, seu Parisotto, leva a tua esposa para casa, porque tudo que tinha para fazer já foi feito. Falei assim para ele que, como eu estava desenganado, que eu ia morrer mesmo, eu queria ir embora para Erechim, lá onde Gaurama, onde morava minha mãe. Eu queria morrer perto da minha mãe, dos familiares. E levou nós morar numa rua ali, onde que bem naquela rua tinha a igreja do Evangelho Quadrangular. Nós morávamos ali na casa que te falei. A irmã dela, Noemi, veio correndo, porque já tinha gente praticamente começando a querer cuidar do corpo da Noemi. Eu fui chorando, entrei porta dentro lá na igreja chorando e falei para o pastor, depressa, pastor. Socorro, socorro, minha irmã tá mal, minha irmã tá morrendo, só precisa ir lá. E ele soltou tudo, deixou, não comeu, pegou a Bíblia, saiu correndo. A esposa não sabia o que ele ia fazer, que ele desceu correndo tudo com aquela mulher que chegou lá, ela nem sabia o que se tratava. Aí nós chegando lá, eu cheguei na frente, aí o meu cunhado estava na área, ele estava lá. Ele disse, aqui em casa ele não vai entrar. Fiquei na porta esperando. E meu marido estava na porta, que ele falou assim que não ia deixar o pastor entrar lá. A unção era tão grande que estava sobre ele que quando ele chegou na porta... E quando ele entrou na porta da minha casa, que eu fui barrar ele, quem crente não chega na minha casa. Não saiu nem um som da minha voz, nada. Ele entrou para dentro de casa como se fosse dono do pedaço. Chegou lá no quarto, estava minha irmã, tinha uns vizinhos por redor, todo mundo apavorado, né? E dele falou assim, o senhor crê que Jesus vai curar sua esposa? E eu estava ali, né, magrinha, pele e ossos na cama, desenganada, uns fiozinhos de cabelo na minha cabeça. Estava ali esperando a morte. E daí ele chamou quem era o esposo, disse, sou eu, entrei lá, sou eu. Aí ele deu no meu nariz e disse, se o senhor acreditar, sua esposa vai levantar desta cama agora, curada. Ele chegou e disse, eu vou orar e vou repreender esse espírito de morte e a senhora vai ser curada em nome de Jesus. Ele fez uma oração, terminou a oração, é do tempo que batia o pé, sai demônio, e sai desta casa, sai desta mulher, sai doença maldita, espírito da morte, sai daqui. Eu só sei que eu me acordei com um estrondo muito grande, sabe? Foi quando ele bateu com toda a força assim o pé, ele disse, sai demônio desta vida em nome de Jesus. E de repente encostou a mão em mim, sai dele também. Fiquei 3 dias meio
tonto, zonzo, para voltar à minha memória real de quem eu era. Porque havia uma perturbação muito grande na minha vida também, com certeza. Né? E mandou levantar em nome de Jesus. Levantei ali curada, só que eu não tinha força para caminhar. E levanta, em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, mas com aquela autoridade espiritual que eu nunca tinha ouvido na vida, né? E levanta em nome de Jesus. E ela se mexeu. Eu quis ajudar, não, pode deixar. Eu mandei levantar em nome de Jesus. E ela sentou no esqueleto. E aí ele falou, vai lá para a cozinha, dona Nelly. E levantou, foi lá para a cozinha. Eu quis acompanhá-la, não, ela foi se segurando. Foi lá para a cozinha, aí ele gritou, dona Nelly, volta para cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ela voltou, e a Nelly que vocês conhecem hoje. Com mais de 43 anos, a cura dela nesta igreja aqui. Quando chegou no dia para mim, meu marido disse assim, tu tá curada agora, para que ir lá?
E, né, a mesa que era um coitadinho, uma salinha, né, tão simplesinho, e ele não queria ir. Daí eu já comecei até a chorar, sabe? Ele entrou a porta dentro, eu falei assim, Narciso, eu tô mal. Trancando minha garganta, não posso falar. Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar, tô mal. Daí sabe o que ele fez naquela hora? Ele me pegou no colo, me levou lá na igreja do pastor, naquela hora. Daí quando chegamos lá, o pastor de novo, meio-dia, estava almoçando, veio lá na sala. Ele disse assim, o senhor não veio aqui agradecer com a sua esposa pelo milagre que Deus operou nela. Ele só colocou a mão na minha cabeça e agradeceu pela minha salvação. Eu lembro que se fosse hoje, ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim, e eu determino na vida dessa mulher a cura, o milagre e a libertação, e que ela vai pregar, que será testemunho até os confins da terra. Eu declaro sobre ela essa bênção para ela testemunhar de cura divina e pregar o evangelho quadrangular. Ai, que coisa mais. A oração que aceita é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Falar da pastora é falar de um pedacinho de Deus, acho, né? Uma mulher guerreira, uma mulher humilde, né? Vencedora, e conseguiu realizar seus sonhos, ter uma família assim, salva, o esposo salvo, né? E eu acredito que não foi fácil a conseguir, né? Mas sabemos que quando nós corremos atrás dos nossos sonhos, nós conquistamos. Amém. E com certeza ela conquistou, né? Era o que eu mais pedia para Deus na minha vida, era a salvação do meu esposo. Às vezes ela trazia bolacha, vinha trabalhar aqui, participar, eu não entendia tanta bobagem. Para mim era bobagem. Ele não entendia ainda a palavra de Deus, ele era uma pessoa criada na religiosidade, na idolatria, então foi muito difícil. Para ele, eles estavam todos certos, né, e salvos. Eu ia para a igreja, orava, mas quando eu entrava na igreja, porque aquela época era assim na igreja que eu me converti. Um dobrava o joelho para pedir uma bênção, era toda a igreja clamando e chorando em cima daquela pessoa. E as irmãs e os irmãos iam todo mundo orar comigo, me abraçavam e gritavam e clamavam junto comigo ao meu lado. Salva o Narciso Parisotto, salva o Narciso Parisotto. Dizia, salva o irmão Narciso, salva o irmão Narciso. E eu chorava. Um dia eu fiquei lá, eu chorei tanto que eu fiquei deitada no chão assim, desmaiei. Mas a maior alegria que eu vou contar agora foi que daí no dia primeiro do ano, eu saí na porta, eu fui para a igreja para entrar do ano velho para o ano novo na igreja. E ele foi pro mundão, né? Ele foi pro mundão lá. E daí eu pedi assim para Deus lá, junto com todas as irmãs da igreja, o povo da igreja, eu falei assim, se Deus tem um plano de salvação com Narciso, se ele for para ser um missionário, um pregador da palavra de Deus, que tudo que eu tenho pedido, nós pedimos para Deus, que vai se cumprir na vida dele, antes da meia-noite ele vai entrar nessa igreja. E eu estava lá fora, quando foi 11 e pouco da noite, algo começou a falar comigo lá dentro. Era a coisa mais difícil. Eu sabia que o meu marido ia chegar à meia-noite na igreja, não tinha. Porque quem é que ele tinha ele lá do meio da bebedeira, lá do mundo, e trazer ele dentro de uma igreja, dia 1º do ano? E eu pedia para Deus isso daí, né? Quando menos esperei, fui driblando o pessoal, saindo pela tangente, fui indo. Quando eu vi, estava na rua. E eu lá, ajoelhada, com o rosto no chão, lá clamando, as irmãs, todo mundo ajoelhado. Quando eu vi, estava aqui. Quando faltava 2 minutos para meia-noite, 5 minutos para a passagem do ano, eu estava aqui na igreja. Aí a pastora Alcide estava no púlpito, e o fogo caindo, todo mundo ajoelhado, de rosto em terra. E ela tinha reunido algumas irmãs, vamos orar para o Narciso, não sei onde ele anda, mas Deus vai converter ele e tal. E a pastora Alcídia desceu de lá, a Noeli estava jogada no chão aqui, e orando, e daí ela disse, Dona Noeli, o Narciso, seu marido, seu Narciso chegou.
O irmão Narciso entrou lá na porta, ele entrou ali na porta. Ai, Jesus querido. Aí a Noeli saiu correndo daqui no meio do povo, derrubando um, derrubando outro, pisando outro, porque estava todo mundo ajoelhado, tomando a igreja. Obrigada, Senhor, falando em línguas estranhas. Eu nem sabia o que era, né? Daí ele falou assim, pronto, né? Eu cheguei e me grudei nele assim, sabe? E abracei ele assim, ele pegou, pare mulher, pare mulher. Eu empurrava ela, que loucura é essa, né? Ele para com isso. Assim Deus foi começando a obra dele na minha vida. Quebrantando, né? Quebrantando. Aí Deus criou aquele problema na rua, que eu falei para vocês. E aquilo me fez sair de Erechim, sair daqui. E aí fui para Concórdia. Vamos lá! Eu tenho uma coroa lá no céu, que enche... Força! Canta aí! Os homens aí! Não tardes, filho meu, em vir a mim. Eu não endureci meu coração. E o quê? A voz de Cristo eu escutei. Ele me disse, levanta-te, meu filho, porque os teus pecados do meu sangue eu já... Canta, irmão! Ele me disse, irmão, levante a voz, porque os teus pecados do meu sangue eu já lavei. Quando eu vim de Erechim para cá, vamos abrir um comércio aqui nesse prédio aqui da frente. Oramos aqui num apartamento nos fundos, um apartamento nos fundos aqui. E essa parte aqui, essa parte toda aqui na frente era um restaurante da família Parisotto. E daqui de dentro, onde eu vendia tudo que era tipo de bebida, um dos melhores, aliás, o único bom restaurante da época. E eu era o que atendia, dirigia, o gerente da empresa. E daqui Jesus me tirou de trás do balcão e me levou para pregar o Evangelho. Daqui de dentro deste prédio começou o ministério do Narciso Parisotto na Igreja do Evangelho Quadrangular. O Valdir te explicou qualquer coisa, que eles estão fazendo um documentário meu. Ele explicou. Tá. E como é que eu poderia fazer? Você estaria disposta a gravar uma palavrinha tua a respeito daquela época? Eu lembro de várias situações, assim, claro, né? Porque eu era menina, mas eu me lembro. Os trajetos de ir a pé, sair a pé para arrumar coisa, arrumar um jipe velho para fazer comercial, para convidar para o culto. E como é que te acha lá em Maravilha? Eu moro na Avenida do Brasil, é bem fácil. É o único chalé que tem na Avenida do Brasil. Deixa-me ver que eu vou anotar o endereço agora. Avenida Sul Brasil, 763. Certo? Isso, é um chalé azul. Chalé tamanho maior. azul. Sei. Daí, quando é que eu poderia te achar em casa? Para não te atrapalhar. O senhor precisa disso com urgência? Olha, a hora que você disser, porque podemos até ir hoje para lá. Não, por mim pode vir hoje. Sim, sem problema, porque eu estou em casa. Então vamos fazer o seguinte, hoje à tarde eu dou um jeito para chegar aí. Então tá, eu vou aguardar. Estou agora indo para Caxambu do Sul, São Carlos, Palmitos, Ilha Redonda, vários municípios. E daí eu saio lá por saudade, saio lá e vou lá te ver. Tá, não tem horário, porque hoje eu não tenho compromisso nenhum. Meu dia até se for à noite, não tem problema, tá? Tá bom, querida. Valeu, obrigado, hein? Sim, Deus te abençoe. Eu espero ser
Eu lembro que o pastor Narciso saía de Saudades, de Pinhalzinho, e vinha aqui em Nova Erechim, que isso, daqui a Saudades dá 20 e poucos quilômetros. Até Pinhalzinho dá 12 da cidade, dá mais 4 até lá onde o pai morava. Dá uns 16 quilômetros ele fazia a pé. Eu disse, olha, que eu disse que o missionário Narciso sofreu para nós. Eu disse que nós ia lá no Taramanzinho a pé, lá para cima, lá para a Europa. Lá já do Felício, lá o pastor ia a pé também lá mesmo. Agora estamos na cidade de Palmitos. Já saímos de Águas de Chapecó. Até aqui deu 22 quilômetros. Era um trajeto que o missionário Parisotto fazia a pé. E agora estamos indo em direção a São Miguel do Oeste, Cunha Porã, aonde o missionário andava a fazer esses trechos, esses trajetos a pé. Muitas vezes não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Ele percorria o trecho de Pinhalzinho a Nova Erechim, que são aproximadamente 12 quilômetros, a pé. E fazia toda a região de ponto em ponto que ele pregava, sempre a pé. Eles não tinham, eles iam a pé. Iam nos lugares das pessoas humildes, pessoas pobres, iam visitar as pessoas doentes. Eu creio que fosse hoje, né, não quero, né, falar de pastor, né, mas se fosse para um pastor hoje que tem os carrão e tudo, eles não iam a pé que nem o missionário ia. A gente ia de Chapecó, pousava em Pinhalzinho, dirigia o culto lá. Daí a gente ia para o Burro Branco, que era o nome dessa localidade, uma colônia com poucas casas. E de lá nós chegava assim de ônibus até uma altura, lá desembarcava e andava a pé para o meio do mato, até chegar no rio, que era avisado pelo rádio, e as pessoas esperavam nós lá na beira do rio para passar nós por aquela que chamavam um caico, que era uma canoa muito pequenininha, né? Muitas vezes vinha e voltava de Pinhalzinho para cá, aqui no salão do seu pai. Às vezes vocês iam me buscar com um cavalo chamado baio, tipo aquele do Tomás de Godoy. Nós ia pegar com o baião lá, buscar o seu Parisotto lá. Nós tínhamos um cavalo enseado, né? Uns aperos bonitos lá, uns pelegão vermelhos. Um baião grande assim, marchador. E vinha na garupa, às vezes eu com 2 cavalos, né? Vinha com 2 cavalos. E vinha a pé, da quanto ali de Taramanzinho a Pinhalzinho? Dali da nossa casa em Taramanzinho dá 6 quilômetros. De lá, né? Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só. Eu sou Rita Maria Ventura. E aonde meus pais ofereceram um quarto para que ele e a esposa se hospedassem devido à dificuldade que eles tinham para fazer as pregações. Meu pai tinha um carinho muito grande pelo casal, né? Porque eles eram assim muito autênticos, contavam as dificuldades, contavam os planos, os sonhos, né? E daí o meu pai disse, mas a gente nós tínhamos uma casa grande. Só que essa casa grande precisava ter um espaço para eles poderem entrar e sair. Então o meu pai ampliou aquele quarto que a gente tinha lá. Uma vez a gente queria fazer um culto em Nova Erechim, e daí não tinha carro. Nova Erechim dava acho que uns 20, 30 quilômetros na minha cidade até lá. E daí eu era muito amiga do padre. E daí eu fui conversar com ele, ver se ele dava carona para o pastor Narciso. Porque aonde ele tinha arrumado o salão era do lado da igreja. E daí ele disse que sim, que ele levava, mas que a gente não contasse para ninguém, que o padre ia fazer a missa bem próximo aonde o missionário ia fazer o culto. E o culto do missionário estava cheio e a igreja tinha pouca gente. E daí ele esperou terminar o culto para a gente poder vir embora.
em Caxambu do Sul marcou a minha vida, quando a gente tinha que, para pregar nas congregações para 10, 15 pessoas, caminhar 15 quilômetros, 18 quilômetros e de volta, em alguns lugares, outros e de volta 30 quilômetros, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. Que eu aprendi que quem prega o Evangelho viva do Evangelho, não podia se envolver com nada mais. Então nós vivíamos literalmente o que aprendemos, algumas coisas até erradas, mas nós vivíamos. Porque nós, ali naquela época, ninguém conhecia Jesus, né? Eles que foram os primeiros, que foram a levar a palavra, né? Eu sempre falo, irmão, eu já faz tudo esses anos que sirvo a Deus, o casal que me deixou mais exemplo, que hoje eu posso andar trilhando, foi missionário Narciso e a missionária Noeli. Foi aquele ensinamento que assim enraizou a nossa vida espiritual na fé. E hoje, então, a gente sempre lembra, irmão, a gente guardou no coração aquelas palavras gloriosas, né, que nós aprendemos para nós poder estar servindo a Deus. Eu comecei a buscar, quando o pastor começou pelo rádio, eu comecei a buscar pelo rádio. Você ajoelhava, quando a pastora orava, eu orava junto. Daí a missionária Noeli orou pelo menino meu, que tinha cortado um caco de, como é que diz, aquelas bolas 8, e foi na vista dele e era para fazer cirurgia. E eu estava num lugar tão difícil que não tinha saída. Eu disse, não, hoje Jesus vai operar. A missionária Noeli dizia, pela fé, Deus vai visitar a tua casa. E eu disse, e o menino meu tirou o caco da vista. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e as orações do pastor Narciso, da missionária. Então eles passavam dali de São Carlos, eles iam para Palmitos, ia para Linha Lambari, ia para Pinhalzinho. Dali então a gente planejava e era tudo dito pela rádio, dava os avisos. O povo ouvia muito a rádio. Então nosso pai na fé tinha programa de rádio e ele avisava. Tal dia, tal hora, estará lá a irmã Noeli, o irmão Narciso, estará lá pregando a palavra. E as pessoas diziam o local, aquela árvore assim, o nome daquela árvore, daquela fruta que dava. Lá estará a irmã Noeli, espere ela lá. Lá estava esperando a gente com um cavalo, com uma charrete. E assim nós íamos até uma altura de ônibus, depois a cavalo, às vezes a pé. Nós andava assim, pregando. Daí pousava lá, no outro dia levantava cedo, pegava a lotação que diziam. A lotação de manhã cedo, os Macombe, né? Muitos escutavam pelo rádio. E daí lá nessa linha, né, que eu falei agora, né, a linha pregorária, tinha um pé de cinnamon grande. E ali o povo se reuniram. Se reuniram ali, mas acho que tinha uns 150 pessoas lá. Que eu fui também, né, quando missionário, né. Mas eu dizia assim, eu devo passar ali naquela localidade tal, naquela encruzilhada onde tem um pé de cinamão, que era uma árvore muito grande com muita sombra. Se algum de vocês quiser uma bênção, posso parar 10 minutos lá para fazer uma oração por vocês. Nós fomos lá e daí tinha uns 150 pessoas lá, tudo esperando o missionário baixar lá com a missionária, né, os dois lá. Pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas com problema. E não só uma vez, várias vezes o pastor teve que parar ali para... Chegava lá muitas vezes 150 pessoas, 140 pessoas, e dali faltava 7 a 8 quilômetros para chegar na capelinha, e lá a capela que nós construímos, e pelo menos 50% daquele povo ia comigo a pé, fazendo aquela caminhada para o culto da noite. Meu nome é Lourdes Maria Isoton. Sou da família do Afonso Isoton, aqui da cidade de Nova Erechim. Nos anos 71, aproximadamente, nós conhecemos o Evangelho através da palavra do pastor Narciso Parisotto, naquela época conhecido como o irmão Narciso, e trouxe a palavra de Deus, e nós conhecemos o Evangelho de Cristo através desse homem de Deus. Eu disse, daí eu pedi a Deus que enviasse uma pessoa enviada por Deus com o remédio certo. E eu pensava que vinha em casa, mas não era assim, não, porque não conhecia nem pastor, eu não sabia o que era pastor, né? Pô, quando fui lá na igreja lá, eu não sabia que era, eu pensava que era curandeiro. Ouvindo no rádio avisos, comunicados
de que esse evangelista, que era assim como ele se apresentava nos avisos, o evangelista irmão Narciso, que estaria em nossa cidade. Esse é de viola, né? Missionário Parisoto, peço pro Senhor agora, pra eu contar pra este povo um pouco da sua história. Já gravei no coração e tenho a minha memória. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Muitas vezes sem dinheiro e até de pé no chão, mas isto não impedia de cumprir sua missão. Alegria no seu rosto vinha do seu coração. Onde Deus mandava ia, nunca dizia que não. Alguém enfermo, missionário está presente. Naquele sertão deserto pregava pra muita gente. Não olhava a posição nem a cor daquela gente. E pra chegar no pesado, missionário ia na frente. Missionário Parisoto, um homem bem preparado. Todos nós podemos ver, no Brasil é respeitado. Posso dizer e afirmar, não tem ninguém no seu lado. Eu apresento que essa vida é o meu Pai da fé. Senhor Jesus, dá tua bênção, tua graça, guia ele, Senhor, onde ele for, Senhor Jesus. Dá bênção, graça e poder e saúde. E a vida dele que seja sempre nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nova missionária pra estrada, já pensando no outro povo que também lhe esperava. Levantava a mão pro céu e a Deus glorificava. Vinha chuva, vinha sol, mas nada lhe atrapalhava. Escutava um gemido, era as almas perecendo. Gritando, pede socorro, Narciso ia correndo. Toda luta que enfrentava, o inimigo ia perdendo. Ele acontece o seguinte, ele ia fazer o culto, fazer o trabalho de Deus, fazer o programa de rádio aqui em Palmitos, né? E daí ele passava, ia a pé, o ônibus cruzava por ele. De todos que eu conheço, é o que mais considero. E ele não podia pegar o ônibus porque ele não tinha dinheiro. Eu não consegui ver ainda. Preparado já está por tudo que já passou. É porque a gente vê que o amor precisa existir, né? Tem que existir o amor no pastor. No pastor é o primeiro, né? E hoje é poucos que vê com o amor que o Parisoto tem. Né? Com o pastor eu vejo que, olha, eu sinto assim uma coisa muito forte no missionário Narciso, né? O amor que ele tem pelas almas, pelas pessoas, assim, é muito sério. Ele é um homem muito bom demais, tá? Pelo que eu vejo, sim, ele não tem. Então, por isso que a gente fala, se falar nele assim, não tem como não se emocionar. Não dá pra segurar, olhemos pra todo lado, lágrimas já vão rolar. Volta Grande, Caxambu e Águas de Chapecó. Andava pelo interior, sentindo o cheiro do pó. São Carlos é testemunha que ele nunca andou só. Jesus Cristo ia com ele, comando em
essa música? Sim. Por quê? Eu fiz porque nós amamos muito o missionário Narciso Parisotto e eu pensei aquele dia lá que nós estávamos conversando lá, eu achei de que eu vou fazer. Ela não está bem preparada ainda, mas eu acredito que é alguma coisa, um pouquinho pelo menos, nem 0,5%, não falei do como isso é, mas eu acredito que é alguma coisinha eu pude contar no hino ali o que o missionário Narciso é e representa para todos nós. Foi em fevereiro do ano passado. Ele chegou aqui nessa igreja, ele veio trazer a missionária Noeli para ficar 3 dias aqui comigo. E ele chegou quando nós abrimos a porta da igreja para ele entrar, ele entrou correndo, ele veio aqui, ele dobrou o joelho, ele se ajoelhou nesse altar e ele agradeceu muito a Deus por essa igreja maravilhosa. Para mim nunca vai sair da lembrança este joelho dobrado nesse altar. E eu tenho certeza que cada dia que eu e o missionário Francisco dobrar o nosso joelho nesse altar, nós temos a bênção do nosso pastor Narciso Parisotto. E os nossos primeiros encontros, na verdade, aconteceram quando o missionário Parisotto estava realizando, juntamente com sua esposa, o trabalho em Palmas. Aí, tudo que você pode imaginar de uma cidade violenta, a cidade de Palmas, no Paraná, a segunda cidade mais fria do país. A primeira é São Joaquim, aqui no estado catarinense, a segunda é Palmas, no Paraná. Neve de meio metro caía naquela época, neve amanhecia 1 palmo de neve em cima dos carros, enfim, cidade frio muito forte no inverno. Ali foi muito triste a despedida. Ali tinha gente que se agarrava lá fora na despedida, se agarrava nas árvores, choravam, quase desmaiavam chorando. Não queriam que nós fôssemos embora. Mas nós fomos embora para Palmas e lá também. Lá foi uma batalha muito grande em Palmas. Nós chegamos lá, não existia poucas lâmpadas na cidade. Era uma escuridão. Mudou aquela cidade, clareou. Porque até as luzes de Palmas mudou. Depois que o pastor chegou, logo, a gente que andava naquelas ruas, tinha mudado de luz tudo, tinha modificado tudo. Porque nós... Em 1977, 78, foi quando as serrarias de Palmas começaram a fechar suas atividades e nós ficamos com uma gama enorme de pessoas desempregadas, sem preparo assim, cultural e assim uma família desagregada, que precisava alguém que trabalhasse no sentido de dar uma nova dimensão, um novo ânimo, e isso o Narciso nesse sentido foi muito importante. Foi a pessoa que Deus usou para desbravar aquele trabalho. Não foi nada simples, nada fácil. O povo, a princípio, resistia à própria palavra de Deus, mas eles foram perseverantes, eles continuaram, eles não pararam, eles não desistiram, eles fizeram o trabalho. E depois do pastor Parisotto, as coisas mudaram. Foi perseguido, muitas vezes passou por muita situação difícil aqui em Palmas, mas ele como um grande guerreiro, como um homem que tem convicção do chamado, ele não desistiu, ele não recuou. E as perseguições eram tantas, as ameaças de morte eram tantas, os irmãos sabiam das artimanhas articuladas para tirar minha vida. E quando eu saía do programa da Rádio Clube de Palmas, eu descia a escadaria, discretamente eu corria o olho para lá e para cá para ver se não tinha algum inimigo, e enxergava atrás de cada poste um irmão da igreja.
Eles iam proteger o pastor, né? Imagine, os outros estavam lá que é um ouriço e eles não haviam daí, tinham que ir, né? Tinha muita gente violenta naquela cidade. E estavam se reunindo assim mais e queriam, sabiam que o povo estavam indo, né, para a igreja, então esse povo estavam ameaçando, né, o pastor, queriam fazer alguma coisa para ele, iam acabar com a vida do pastor, porque não podia continuar lá, né? E eles se reuniam para eles protegerem. Aí o pastor começou a fazer programa de rádio, né? E eles aí se reuniam para ir cuidar do pastor, porque eles tinham medo que fizesse alguma coisa. O pastor ia para o programa de rádio, meu pai ia junto. Ia lá para cuidar porque tinha muita ameaça, muita gente querendo fazer o mal para ele. Tinha gente que queria bater no carro dele, queria atirar nele. Tiravam o programa do ar. Bem na hora que entrava o programa no ar, eles cortavam a energia. Ficava sem energia para o programa. Então daí eles iam, 3, 4 homens iam para cuidar do pastor, para que nada acontecesse fisicamente para ele. Foi dado que o quartel guarnecia a casa dele, né? E o delegado não quis nada, porque ele sabia que era um homem de Deus, né? Ele cansou de falar, até depois que o pastor foi embora, ele dizia, vocês não valem nada. Aquele homem era um homem de Deus e agora vocês ficaram na mão de quem? Mandou, tocou o Daniel, tocou, mas não sei, o irmão Guimarães até que ia lá, já morreu, coitado agora, que ia junto, contra, né? Tudo por perseguição. E muitos outros que vieram ali, que eles perseguiram, né, também, que ficaram 1 mês, 2 meses, tiveram que ir embora. Só o pastor Narciso que venceu a parada. E com poucos membros, não com muitos, mas também a igreja dele era cheia daquele povo santificado que a gente sentia o poder de Deus. Entrava na igreja, sentia o calor do Espírito Santo. Agora não, né? Porque as igrejas estão mais modernas, não é? E daí, missionário, como é que o senhor está? Tudo bem, você? Bom. Glória a Deus, que bom estar aqui. Glória a Deus. Como é que está o senhor? Tô bem, ah, tá você vendo que tá bem, tá bonito. Vamos chegar. Vamos chegar. E você é o Antônio? Antônio. Você sente? Obrigado, obrigado. Deus abençoe esta casa em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que benção, que benção. É que daí o missionário chegou, né? Daí tava... Aí a gente foi pra igreja, né? Daí com as orações dele, que a gente pedia oração, foi prazo de pouco tempo, já a gente deixou de fumar, já tudo endireitou, que era tudo, nós era tudo doente, eu era doente também, que Deus o livre. E quando o missionário e a missionária chegaram aqui, nossa... Eu estava sentada na porta de um fogão a lenha, com os pés dentro, porque eu era totalmente congelada. Eu sentia muito frio, porque a doença tinha tomado conta, não tinha mais o que ser feito. Aí eu tinha que levar ela no médico, fazer mais uns exames, que nós ia levar ela para um lugar lá, onde que ela ia ficar internada para morrer. E nós tínhamos um radinho na cozinha ligado, e ela ouviu o programa. Uma manhã eu levantei pela manhã e estava ali preparando, na época, aquelas seringas de dar injeção para ela, que tinha que ferver na água, né? E quando eu estava preparando aquela injeção, eu escutei um programa, liguei o rádio, escutei um programa, o nome do programa era Visita ao Seu Lar. E o pastor Narciso estava falando, e ele fez um convite, que se tinha alguém doente, desenganado, que era para ir até a igreja, só que essa igreja era um salãozinho alugado, bem simplesinho. Quando eu cheguei na porta do salão da bênção, eu vi de longe, sentei ela numa escadinha, e eu vi de longe, assim, que o pastor, que era o pastor que estava vindo, vi aquele casal, ele de terno, a esposa, assim, enganchado no braço dele. E daí chegou ele e ela, felizes, os dois, sorrindo, felizes, chegaram e perguntaram para minha mãe o que ela queria. Ela falou, eu vim aqui trazer minha filha que está doente, está muito doente. Ela está desenganada dos médicos. Aí o pastor chegou e falou assim para mim, o que está acontecendo, irmã? Eu falei, eu trouxe essa minha filha aqui que está doente. E ele disse para mim, senhora aguarda um pouquinho que eu vou abrir, nós vamos abrir a porta do salão. E o pastor veio com óleo ungido, leu a Bíblia, explicou para minha mãe que ela que tinha que ter fé, porque eu não tinha condição de ter fé. Se a irmã tiver fé em Deus, ela vai ser curada. Ela vai receber a cura. Eu disse, eu tenho fé, mas não sei como que eu falei aquilo, porque eu fazia 6 meses que tinha morrido já um neném meu.
Eu estava desesperada. Mas eu disse, eu tenho fé. Ele disse, então a senhora feche os olhos, pense em Deus e nós vamos orar por ela. Aí o pastor orou e na mesma hora que ele orou por mim, começou a sair uma claridade nos meus olhos. Eu comecei a enxergar e senti um calor no meu corpo inteiro. Eu estava com muitas blusas, porque eu sentia muito frio. E eu comecei a tirar aquelas blusas e sentindo aquele calor. E ele falou, em nome de Jesus você está curada. Dali uns 3 dias, acho que eu voltei no médico e eles fizeram todos os exames. Fizeram aquelas chapas, tiraram aquelas raio-x dela. Aí o médico veio com uma daquelas chacoalhando assim para mim e mostrou, ó, irmã, ó, mãe, ela não tem nada, o que aconteceu com ela? Os pulmões dela tá que nem de uma criança que nasceu agora. E eu disse, aconteceu que eu levei ela num pastor evangélico e ele orou por ela e ele falou para mim que ela ia ficar curada e ela ficou. Ela estava com mais ou menos 1 ano de idade e deu a meningite, atacou na espinha, ela ficou assim por morta. Aí o meu sogro levou ela na igreja, aonde estava o missionário Narciso, ali orando. O missionário Narciso fez uma oração por ela. E daquela hora eu vi que Deus é poderoso, Deus é bom. Deus usou o servo dele, um guerreiro, na batalha do Senhor Jesus. E ali a minha filha ficou curada, não ficou com sequela nenhuma. Hoje ela está juntamente com nós na igreja, servindo a Deus. E os demônios são expulsos também por esse povo que Deus levantou. E o poder do alto céu vem hoje, vem confirmar que Jesus já operou. Confessa. O ponto forte mesmo que nos levou para a igreja, que foi o pivô, digamos assim, de tudo, ao princípio, foi a cura milagrosa, o milagre que aconteceu na vida do nosso filho. Ele parava mais internado no hospital do que em casa. E os médicos da cidade, lá nós estávamos em Palmas, eles disseram, olha, não tem mais o que fazer. Como diz, leve para casa, para morrer. Ele não disse com essas palavras, mas automaticamente ele entendeu. Aí nós levamos de volta, era um domingo de batismo, nós chegamos no sábado de volta na nossa cidade, Palmas. Foi pedido pelo missionário Narciso consagrar no sábado, à noite no culto. Ele disse, não, nós temos batismo amanhã, vamos consagrar no sábado. No domingo, aliás. E no domingo, ele pegou ele nos braços lá antes de fazer o batismo, quando ele nem orou por cura naquele momento, mas consagrou e quando ele entregou de volta nos braços da mãe estava curado. Parado o intestino, parado o rim, tudo parado, e daí ali ele começou, na hora que ele me entregou no meu... Fez xixi e se alimentou e não... E ele, tudo que caía no estômago ele jogava de volta, fora. E daí assim que quando eu vi que ele voltou corado, que ele estava muito pálido, ele voltou corado assim, eu fiz uma mamadeira para ele mamou e não jogou mais fora e pronto, dormiu. E um plano de Deus, um milagre de Deus mesmo na nossa vida, né? Usando ele. Porque eu sabia que ela não ia sobreviver mais pelo que o médico tinha me falado. O médico tinha me prevenido. Muitas coisas que o médico tinha falado para mim, eu nem falei para ela. E uma das coisas que o médico disse para mim é que o senhor é o pai e essa criança não vai ter muitos dias de vida, não adianta te enganar. E eu lembrei daí daquela irmã, que era Angelina, o nome dela, que tinha me convidado e que ela tinha sido curada de um câncer. E naquele momento eu pensei, digo, se Deus que curou ela também pode fazer algo pela minha filha, né? Eu saí desesperada, chorando, quase correndo com ela nos braços até chegar lá. Quando cheguei lá, daí o pastor não estava, daí a moça que chamou a pastora Noeli, eu lembro que ela pegou, estendeu a mão, colocou a mão sobre ela e disse, em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade que causou a morte dessa criança, saia dela agora, em nome de Jesus. E quando ela estava indo orando, ela começou a voltar, ela começou a respirar. E ela voltou. Naquele momento, o pranto se transformou em alegria.
Eu chorei, mas chorei de alegria. Aquela que levou, chegou com a filha morta nos braços no salão, voltou com ela sorrindo, brincando no meu braço, sentada no meu braço. E eu senti curada, ressuscitada. E eu senti uma alegria tão grande no meu coração que com palavras eu não vou nunca poder explicar o que eu senti naquele momento. Pois em meio à morte me trouxeste a vida, soprou minhas narinas, me ressuscitou. Quando tudo parecia estar perdido, o Senhor entrou em cena e então tudo mudou. Obrigado, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Hoje vivo alegremente, canto para o teu louvor. Obrigado, meu Jesus, hoje tenho vida e luz, meu caminho é para... E a missionária sempre me acompanhando e sempre me ensinando. E toda vez que eu ia na frente, ela orava na minha barriga. Ela dizia, Deus vai te dar um filho. E Ele me deu. E eu sempre testemunhei. Hoje ele está com 23 anos, é jogador de futebol, é uma bênção. É uma coisa maravilhosa, porque eu recebi muitas graças desde que eu conheci esse ministério. Aqui eu me encontrei com Jesus. E eu fico todas as semanas minha novena. E a minha família também permanece sempre na fé. Muitos milagres têm acontecido nessa igreja através do ministério do missionário, do pastor Narciso Parisotto, né? E Deus tem abençoado e honrado a todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Na verdade, eu era desenganada dos médicos, tinha um problema nos ouvidos que não conseguia encontrar o que eu tinha. E Jesus me curou através da oração do missionário. Também tive grandes milagres fazendo a novena, já faz muito tempo que a gente faz novenas e através daqui da igreja, com o missionário sempre nos abençoando, a gente recebeu muitas bênçãos, graças a que a gente teve. Começamos com 4 pessoas e fomos criando volume. Hoje fomos muito perseguidos aqui, com toda certeza, muita luta, muita perseguição, calúnias, difamações e coisas que fizeram contra nós. Mas uma coisa é certa, sem luta não existe vitória. Quando a luta vem, a vitória é maior. E é daqui deste púlpito, deste altar da igreja, que nós pregamos aqui o culto maior. É na sexta-feira, como vocês viram hoje, nos 4 cultos, de manhã, tarde, às 9 horas da manhã, 1h15 da tarde, 15 para as 3 e 7h30 da noite. E sempre mais ou menos como vocês viram, hoje acontece toda sexta-feira. E tem coisas lindas que Deus tem feito aqui, milagres, curas, libertações. E essas coisas, como diz a Bíblia, que a fama de Jesus corria. A fama de Jesus corria quando aconteceu o milagre. E a fama não é do Parisotto, mas da Igreja do Evangelho Quadrangular, correu pela região, pelo estado todo, por aquilo que começou acontecendo aqui em Chapecó. E desta igreja aqui, é bom que se diga que desta igreja que nós abrimos no dia 9 de março de 1980, nasceram mais 33 igrejas. Nós estamos aqui numa cidade com menos de 200 mil habitantes, com 33 igrejas da Quadrangular, todas elas com vida própria, terrenos adquiridos, casa pastoral construída, igreja construída,
Quer dizer, esta igreja, que é a sede, onde cabe mais ou menos 1.500 cadeiras, esta igreja aqui é mãe de mais 33 filhas, reproduziu muito. Cheguei aqui no estado de Santa Catarina, tinha 72 igrejas no estado, hoje nós inverteu o número, estamos com 702 igrejas aqui no estado, mais de 2.000 portas abertas, entre congregações, enfim, mais de 2.000 portas abertas no estado. Ele é uma pessoa que sabe administrar, que tem tido sabedoria de Deus para administrar. Nós vimos aqui em Chapecó, em todo o trabalho, durante o período que ele estava mais envolvido aqui em Chapecó, e o crescimento da igreja, a igreja sede, a igreja dos bairros, que hoje são consideradas catedrais nos bairros da nossa cidade, aqui entre as 34 igrejas, nós temos igrejas grandes, e também no nosso conselho estadual. Como conselheiro, como eu faço parte do Conselho Estadual também, o que eu posso dizer que o Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular tem sido uma referência, porque tem tido uma transparência muito grande. É tratado, eu estou lá no Conselho, eu sei como são tratadas as questões, toda a reunião, a prestação de relatórios, a transparência, enfim, todos os conselheiros têm a liberdade de olhar, se for necessário, nota por nota. Enfim, é algo que marca realmente a vida da gente, aquilo que o nosso missionário tem feito no nosso estado. Ele tem um zelo muito grande pelo patrimônio da igreja, né? Realmente ele se preocupa muito com isso e administra com temor a Deus. Quando nós começamos o Conselho Estadual aqui em Santa Catarina, no ano 2000. Ele me convidou para ser secretário administrativo e era um grande desafio, porque nós tínhamos que comprar a primeira caneta, a primeira resma de papel, o primeiro computador, mas além disso, a gente estava muito consciente do desafio que era a gente ver a igreja não somente no aspecto espiritual, mas também no aspecto legal, no aspecto jurídico, no aspecto da engenharia de construção, no aspecto contábil, administrativo. E foi um grande desafio. E aí eu ressalto a principal qualidade do pastor Parisotto como líder, como presidente, que reeleito foi várias vezes e continua até hoje. É a capacidade que ele tem de aprender. O pastor Parisotto, ele vai se reciclando, ele vai se atualizando, assim, de quem vai dormir tarde, acorda cedo, se renova, tem uma saúde, uma energia, uma motivação. Então esse terceiro aspecto eu convivo muito, que é o Parisotto líder. O Parisotto que consegue liderar pessoas, consegue ser referência na área, em todas as áreas, na área da cidadania, mas principalmente na área pastoral. O pessoal tem ele como um pai. Ele sabe compreender, mas não é aquele pai que diz sim para tudo, não. É aquele pai que força você a crescer. É aquele pai que te provoca, que te desafia para você ir além, para você crescer. E hoje em Santa Catarina nós temos mais de 700 igrejas. Então a Igreja Quadrangular é a segunda maior igreja evangélica no estado. E graças a esse trabalho do pastor Parisotto, a essa equipe que nós montamos, e eu sou grato a Deus por participar com ele desde o início do conselho. Construímos esse prédio, sem dívidas, tudo pago. Então, se hoje é uma referência, o Conselho Estadual, é em função desse aspecto do pastor Parisotto, dessa dependência que ele tem de Deus, mas ele vai à luta. Ele não fica só na teoria, não. Ele trabalha, ele se esforça, ele acorda cedo, ele vai estudar, ele vai aprender. E eu acho que por isso tudo que o pastor Parisotto é uma referência para todos nós, como pastor, como político e como presidente, como líder da nossa igreja.
pastor Parisotto, eu convivo com ele há 6 anos. É uma pessoa querida, um homem do bem. A preocupação diária é em ajudar as pessoas, seja na sua pregação, nos seus cultos, seja no dia a dia da sua atividade parlamentar. Nos 20 anos de mandato em que exerce aqui nesta casa, sempre foi uma pessoa correta, uma pessoa disposta a servir o próximo. É uma pessoa que está preocupada em ajudar os outros. E ajudando os outros, ajuda o nosso Estado e o nosso país. Parisotto é um grande homem, uma grande personalidade de Santa Catarina. E é por isso que é um deputado com muito prestígio, muito querido por seus colegas e pela população de Santa Catarina. É um grande parlamentar, um grande cidadão catarinense. Um abraço, Parisotto. Sucesso para ti, continua o teu trabalho. Santa Catarina e o povo do nosso estado precisam muito do seu trabalho, da sua ajuda e da sua amizade. Eu tenho a alegria de poder, neste momento, me juntar a tantos quantos prestam uma homenagem ao pastor Parisotto. Estou muito feliz em poder dar uma pequena palavra sobre a vida do pastor Parisotto. Parisotto é um desbravador, Parisotto é um guerreiro, Parisotto é a própria bandeira quadrangular que tremula ali há muito tempo no estado de Santa Catarina. Eu conheço e reconheço Parisotto como um grande evangelista. A sua marca é ser um evangelista. O pastor Narciso não é conhecido no seu estado como um pastor. E, na verdade, até hoje, depois de tantos anos, ele e sua esposa são conhecidos como missionários. E até hoje, ele é o missionário Narciso Parisotto. Um desbravador, um missionário nato, que nós podemos contemplar neste tempo da nossa igreja, em pleno século XXI, o trabalho que ele tem feito. Desbravou o estado, um homem que começou ali em Chapecó, um homem que ultrapassou as fronteiras daquela cidade, que alcançou todo aquele estado, filhos na fé, que hoje estão pastoreando tantos lugares naquele estado. Um homem de história. Eu costumo dizer que é uma grande liderança desta igreja no Brasil. Uma pessoa coerente, uma pessoa misericordiosa. Um homem de Deus, uma pessoa muito amiga, muito próxima. Tem amado a igreja, tem cuidado da igreja e edificado a igreja através do Espírito Santo na face da terra. Um homem que sabe tratar, um homem tratável, um homem que trata bem os seus auxiliares, que é uma pessoa que desenvolve um trabalho com todos, não é um ditador. Um homem apaixonado pelo ministério, pela expansão da igreja, pela multiplicação, pelo estabelecimento do reino de Deus com dignidade, primando pela palavra de Deus e pela verdade. Em relação ao ministério dele, eu tive o privilégio de visitar o estado de Santa Catarina e conviver com alguns pastores dele, onde percebe que no seu estado o relacionamento dele com pastores são de pai e filho. Eu, particularmente, quando estive em Santa Catarina, eu fiquei assim maravilhado com o respeito que o estado tem por ele, a gratidão que o estado tem por ele. Eu diria que a chegada do Parisotto a Santa Catarina, num momento de transição naquele estado, fez com que a igreja quadrangular tivesse uma mudança tremenda, crescimento no evangelismo, no arrojo, e hoje a igreja de Santa Catarina desponta entre as maiores do Brasil. Então a gente sabe que tudo isso reflete naquilo que ele plantou, na semeadura que ele plantou. Eu gosto de falar sobre o evangelista, porque o evangelista, como já falei e reitero, é um desbravador. Eu sou evangelista e como é bom, assim como o Narciso Parisotto, chegar como ele chegou e no estado de Santa Catarina, em vários lugares ali, sem ter nada. E começar o tudo do nada não é para qualquer um. O que me chama realmente a atenção é para o Parisotto família, como homem, como esposo e como pai. Isto hoje é muito importante na família pastoral.
Nós conhecemos centenas e centenas de líderes e muitos deles, infelizmente, não têm esse tempo dedicado à sua família como o Parizoto tem. Onde quer que ele esteja, está a esposa, está os filhos juntos, enfim, ele é um líder que cuida e que zela e tem todo esse cuidado especial pela sua casa, pela sua família. Isso é muito bom do homem de Deus. Standing up from crags and clay, peaks of earth in full display, they break the lines. Não sei, por mais eu ficar mais no lado da avó, né? Passar muito mais tempo com a avó aqui na casa da avó. Cada dia eu vejo que é muito pra aprender, né? Tem muito pra aprender ainda. Eu aprendo muito com a avó, muito, muito, muito. Eu só tenho... Daqui a pouco eu comecei a chorar. Tenho que agradecer eles por tudo que eles já fizeram por nossa família até hoje. Porque eu vejo nas dificuldades, eles sempre ajudaram, sabe? A symphony of life himself. Não deixou faltar nada. Foi sempre o nosso paizão, né? Meu segundo pai, que mesmo não conversando muito, não tendo tempo, né, pra eu passar com ele, assim, mas ele sempre foi muito importante pra mim. Como a avó também é muito, muito, muito importante. E eu só tenho que agradecer por tudo. E minha avó também é, sempre aquela avó toda cuidadosa, né? Cuida toda hora de tudo, bate uma mãezinha, ela cuida, tu tá de pé descalço, ela cuida, qualquer coisa ela cuida. E sei lá, eu amo muito eles. Porque eles são tudo na minha vida, eles são especiais, né? Eles são demais pra mim. A vida deles, tudo, né? É um exemplo, eles são demais. Eu lembro de tudo da vida com Deus deles e também do caráter deles, né? De tudo. E tem motivo pra agradecer? O vô? Tenho muito. Muito motivo, só por ele fazer parte da minha vida, eles fazerem parte da minha vida. Eu me criei sem pai, meu pai foi assassinado, eu tinha 7 mesinhos. Então, assim, na minha vida foi muito complicado. Mas ao conviver com o missionário, bem como a Débora falou, essa forma dele, algo que eu sempre falo, sabe, que é muito verdadeiro. Muitas vezes as pessoas não entendem a profundidade disso que a gente fala. Que se eu sou hoje pastor, como o pastor estava falando, né, que hoje a gente tem muito dele em nós, é porque eu sempre falei isso, que a gente que a gente vive hoje, não foi por ver ele simplesmente no altar. Mas quando eu me convertia, eu adorava ir no culto, podia passar um avião dentro da igreja, eu não tirava meus olhos do altar. Adorava ver ele pregar, aquilo, voltar para casa, aquelas palavras me transformavam dia após dia. E eu não via a hora de voltar lá para ter continuidade aquele alimento, né? Mas não foi isso somente que me fez. Foi a convivência, como a Débora falou, dentro do lar, o dia a dia, o modelo, o exemplo de vida, as atitudes dele, pequenas palavras, pequenos gestos, que levou eu a acreditar, sabe? E hoje, é claro, hoje é um DNA que está impregnado dentro da gente. E graças a Deus, eu posso dizer hoje que tem um lar abençoado, um ministério abençoado, por ver a vida dele. Eu vejo assim na figura do meu pai a figura de Deus, porque ele é uma pessoa assim que ama, mas que deixa você, que orienta, né? Que orienta o certo e o errado, mas deixa você escolher. Porque a maior prova do amor de Deus foi esse, né? Então é um amor que realmente é expresso na vida dele, é um grande amigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, pude contar com ele, tanto nas alegrias como nas tristezas. Muitas vezes me pastoreou como pai e contou até experiências que eu não conhecia da vida dele para me ajudar. Então, assim, uma pessoa
muito especial com que eu posso contar sempre, assim. É uma eterna criança junto comigo. Às vezes eu nem percebo que ele tem mais idade do que eu, porque a gente conversa e dá muita risada, mas ao mesmo tempo é um grande pai que me ajuda, me orienta e me ensina no caminho de Deus com seriedade, com amor, e tudo que eu sou eu devo a ele. A minha mãe sempre foi aquela mulher muito presente, né? Tem muitas pastoras que não são presentes na casa, mas a minha mãe sempre foi muito presente, né? Eu sei da correria do pai, que sempre foi uma pessoa muito ocupada, mas também foi presente. Foi ela que me ensinou me cuidar, porque eu aprontava demais, e pegar os cremes dela, passar, porque a mãe sempre foi uma pessoa de se cuidar muito por dentro e por fora, né? Foi sempre uma pessoa que me ensinou. A minha mãe, para mim, é uma referência que hoje eu não sei se existe mais mulheres como ela. Se alguma vez eu fiz alguma coisa errada, foi por minha decisão, né? Que nem eu comecei falando isso. Foi porque a gente, às vezes, dá os deslizes da gente, mas não porque eu fui mal orientada ou porque me faltou a presença da minha mãe. Sempre foram, né, presentes na minha vida, e eu só agradeço a Deus pela vida dela. Outra curiosidade que eu pedi para o meu pai, que até os 15 anos eu queria colo. Porque aonde ele ia, nos bancos, ele me levava, colocava eu sentadinha no caixa, na Câmara de Vereadores. Esses dias eu estava lembrando, né? Quando ele trouxe o material de vereador para casa, eu estava lembrando que eu ia pequenininha para a Câmara com ele. E ele me botava sentadinha do lado. E eu ficava olhando aqueles memorando, que eu lembro ainda, da Câmara lá de Chapecó. E tudo isso me fez lembrar dessas passagens, porque foi tudo muito especial na minha vida, e só tenho que agradecer a Deus. Porque sempre foram presentes. Até os 15 anos eu pedi pra ele que eu queria sentar no colo dele. E fazia um ano que eu era casada e eu ainda sentava no colo dele. E até hoje, às vezes, isso acontece. Porque eu nunca deixei de ser filha. Ai, Jesus, querida. Eu acredito. Continua presente, né, professora? Sempre presente, sempre. Chama, elogia, né? Chama como pastor, como pai. E a gente precisa sempre disso, né? A gente nunca deixa de ser filho, né? Pega, mas é bom. Mas é muito bom. Faz parte, né? Obrigada, paizinho querido. Te adoramos, pai, por tudo, meu amor. Mas porém um dia encontrei um homem que me deu a mão. Existe a minha vida antes do missionário e depois do missionário. É um marco na minha vida, um marco histórico. Eu era uma coisa, eu era um ninguém, e ele, ao me apresentar Jesus, mudou a história da minha vida e da minha família. Em nossos ombros já calejou. Quando sinto dores, eu me lembro então o que Jesus passou. E o meu filho estava doente e nós tivemos que levar num hospital no Rio Grande do Sul. O missionário deu o carro dele, na época era um Fusca, deu o carro, abasteceu e assinou várias folhas do talão de cheque e disse: ó, Valdemiro, leve o que precisar para pagar os compromissos do hospital, tudo que precisa, o filho do irmão Ivo. E eu, pastor Balbino Rodrigues, sou grato a Deus por ter no estado de Santa Catarina um homem com a visão evangelística, com a visão administrativa que o pastor Narciso Parisotto tem demonstrado ter. Graças a eles que hoje a gente serve esse Deus maravilhoso, ganhando almas para o Senhor Jesus, olhando para eles como um exemplo em todos os sentidos. Os seus pés quero beijar, vendo as cicatrizes que ele suportou para me salvar. E meu pai muitas vezes pegou a arma, pegou o revólver para me matar, para tirar a minha vida.
que ele dizia assim: teus irmãos não usam droga, por que você tem que usar droga? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E a minha vida realmente era uma desgraça. Jesus restaurou minha vida através do missionário. Por isso que hoje, se eu sou alguma coisa nesta vida, foi graças a Deus e ao ministério e o exemplo de vida do missionário Narciso Parisotto. Missionário Narciso, somente eu, o Senhor e a sua esposa e Deus, juntamente com a minha esposa, sabe o bem que o Senhor nos fez na nossa vida. Posso dizer, se não fosse a graça de Deus e o socorro da parte do missionário Narciso Parisotto, certamente hoje eu era um homem destruído, quem sabe perdido e até estando no inferno. Mas porém um dia encontrei um homem que me deu a mão. E uma coisa muito importante que eu quero aqui dizer a todos que nos assistem nesta hora é que o pastor Parisotto é um homem de Deus que dá oportunidades para outros pastores crescerem também. Quando ele cresce no ministério, outras pessoas que convivem com ele também crescem, porque além de ele ser um modelo, uma referência, ele também inspira, ele ajuda, ele dá oportunidades, abre portas para muitos obreiros crescerem também no ministério. Um homem com visão de águia, uma visão de um grande estadista para administrar essa igreja no estado de Santa Catarina e Oxalá, no Brasil, pela sua competência, a sua seriedade, o seu amor, a sua dedicação e, acima de tudo, pelo amor que ele tem pelas almas, amor que ele tem pelos perdidos, e ser um servo de Deus, autêntico, responsável, um deputado estadual autêntico, que ninguém tem do que se envergonhar por ter um homem desse, de um caráter de base, como deputado estadual. A igreja no estado de Santa Catarina se alegra por ter um homem desse como deputado estadual, representando bem a nossa igreja no estado de Santa Catarina. A jornada vida, nossa cruz pesada, Jesus vai trocar em uma coroa resplandecente, Ele vai nos dar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, meu Pai, te amo, te adoro.